Muito boa noite. Vamos começar mais uma aula de princípios de contagem. Na aula de hoje, a gente vai falar, mais uma vez, assim como na semana passada, sobre o binômio de Newton. Tá? E vamos fazer só exercícios hoje. Ao passo que na semana passada a gente passou mais falando sobre teoria, né? Sobre como que a gente chega naquela expressão do desenvolvimento do binômio. Então, eu tinha colocado algumas questões de uma lista, vou resolver elas hoje, deixa eu colocar aqui na tela a primeira questão. A primeira questão é: determine qual é o termo central no desenvolvimento desse binômio aí. Tá? O binômio em questão é x ao quadrado menos 1 sobre x elevado a 8. Então, o termo central é na ordem que a gente faz o desenvolvimento. Né? Lembra como é que faz o binômio? A fórmula que a gente trabalhou semana passada, ela era a seguinte: quando a gente tinha a mais b elevado a n, como é que ficava? Ficava soma de k igual a zero até n. Aí lembra, o expoente do a ele ia diminuindo, começava no maior expoente possível e diminuía até zero. O do b ia aumentando, começava no menor possível, que era zero, e ia aumentando até o máximo, que é n. E o coeficiente que aparecia aqui na frente era o binomial de n, que é o meu expoente, tá certo? Sobre o expoente do b. Então a gente ficava com essa expressão aqui: a elevado a n menos k, b elevado a k. Quantos termos que existem nessa expansão? Tá? Então, vê só, os termos que vão aparecer nessa expansão vão do expoente do b indo de 0 até n. O expoente do b vai de 0 até n. O expoente do a também vai de n até 0. Então, quantos termos tem na expansão? Não, nesse exemplo são 9, realmente. Tem razão. Mas no caso geral, que eu tenha elevado a n, são n mais 1 termos na expansão, tá? Sempre são n mais 1 termos. Eu vou de 0 até n. Então, nessa expansão aqui, sempre tem n mais 1 termos. Então, se é n mais um termos, é uma quantidade ímpar. No nosso caso, né? Que o n é 8. Se a quantidade de termos for ímpar, realmente faz sentido perguntar sobre um termo central. Porque se são 9 termos, você tira o termo do meio, vão restar 8, vai ter exatamente 4 antes dele e vão ter 4 depois dele. Tá certo? Então, só faz sentido falar sobre termo central quando o número de termos da expansão do binômio for ímpar, ou seja, quando o meu expoente aqui, ó, no binômio, quando o expoente aqui for par, certo? Só vai ter termo central quando o expoente da expansão do binômio de Newton for par, que é o caso da gente aqui. Então, se são 9 termos, tira o do meio, vão restar 4 antes e 4 depois. Portanto, quem é que é o termo do meio? É o termo de ordem 5. Todo mundo está de acordo? Beleza. É o termo de ordem 5. Então, existe uma fórmula até para saber qual é o termo do meio quando ele existir, mas não precisa decorar essa fórmula, tá? É só pensar desse jeito que eu falei agora. Se fosse, sei lá, a mais b elevado a 20. Então, o expoente realmente é par, então o número de termos vai ser ímpar, vai ter um termo do meio, são 21 termos, tiro do meio ficam 20. 10 antes, 10 depois. Então, o termo do meio vai ser o termo 11, a posição 11, certo? O termo do meio vai ser quando o K for 11, tá bom? Quando o expoente do B for 11. Se fosse alguma coisa elevada a 20. No nosso caso, como é alguma coisa elevada a 8, são 9 termos, tiro do meio, ficam 4 antes, 4 depois, o termo do meio de ordem 5. Então, é quando o expoente do B for 5. Tá tranquilo? Posso continuar? Todo mundo entendeu? Beleza. Então, nesse caso, o do meio, o termo do meio, o termo central,
é quando K for 5. E, nesse caso, é interessante a gente ter justamente essa fórmula aqui, porque a gente sabe como é que é o termo geral do binômio de Newton. Se a gente não soubesse, a gente teria que sair fazendo todas as linhas lá do triângulo de Pascal, até chegar na linha correspondente a esse expoente, e ainda teria que saber todos os termos das linhas anteriores até o que a gente precisaria, para sair usando aquela relação de Stiefel, né? Que os dois de cima dão o de baixo, então o que está à direita embaixo, né? Na linha de baixo. Mas com a fórmula fica mais fácil. Quem é que é o termo central? Eu tenho. O termo central vai ser, então, n sobre k, binomial de n sobre k. O n aqui para a gente é 8. Então, 8, certo? O k é 5. Então, ficou binomial de 8 sobre 5, que lembra, é a mesma coisa que combinação de 8, 5 a 5, tá? Vezes o a. Quem é o a aqui para a gente? O a para a gente aqui é x ao quadrado. E o b aqui é menos 1 sobre x. Então, vai ficar a, que é x ao quadrado. Então, eu vou ter x ao quadrado elevado a n menos k, 8 menos 5, certo? Vezes o b, menos 1 sobre x, elevado a k. O k é 5. Eita, o k é 5. Então, ficou assim, certo? Então, basta a gente agora ver quanto que vai dar isso. Vamos lá, vamos por partes. Esse binomial de 8 sobre 5, como eu falei, é a mesma coisa que combinação de 8, 5 a 5, né? Mesma coisa. Então, como é que eu posso fazer? Aqui embaixo, fatorial do de baixo, então 5, 4, 3, 2, 1. E em cima eu começo com o 8 e vou diminuindo de 1 em 1 até ter o mesmo número de termos que eu tenho embaixo. Então, 8, 7, 6, 5 e 4. Cancelo o 5 e o 4 com 5 e o 4. O 3 e o 2 daqui com 6. Ficou 7 vezes 8, 56. Então, deu 56 do número binomial, vezes o quê? X ao quadrado é elevado a 8 menos 5. É x ao quadrado ao cubo. Repete a base e multiplica os expoentes. Ao quadrado ao cubo, 2 vezes 3 fica 6. Então, x a sexta, certo? Vezes quanto? É menos 1 sobre x elevado a 5. Menos 1 elevado a 5 dá menos 1, né? Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Vezes menos 1 de novo dá menos 1. Vezes menos 1 dá 1. Vezes menos 1 dá menos 1. Então, o sinal fica alternando. Sempre que o expoente for ímpar, dá negativo. Quando o expoente for par, dá positivo. Como o expoente é 5, é ímpar, então fica um número negativo, fica menos 1, certo? Sobre x à quinta. Então, final das contas, qual é a resposta? Resposta vai ser menos 56, e aí x à sexta sobre x à quinta. Fica só x elevado a 1. Resposta é isso aqui. Menos 56, x. E aí, alguma pergunta? O K pode ser usado a letra P? Pode sim, tá? O K aqui, ele é o que a gente chama, tipo, é uma variável muda, tá? A letra que você usa não é relevante, não. Tá certo? Não faz diferença. Repara que as coisas que tem do lado esquerdo da, da expressão da gente só são o A, o B e o N. Quando você olha aqui, ó, aqui, as letras que tem são só A, B e N. Então, as variáveis de verdade para esse problema são A, B e N. O K é uma variável auxiliar que a gente está colocando aqui. Pode colocar a letra que você quiser. Mas, em geral, para colocar é, para colocar esse K, a gente costuma escrever em geral como K, como P, como M, tá? Porque são letras que são usadas frequentemente para números naturais, números inteiros, certo? Beleza? É, Deixa eu só conferir uma coisa aqui. É que eu falei algo errado aqui, tá, pessoal? Eu me atrapalhei porque o K começa em zero.
O K começa em zero, tá? É, então, deixa eu escrever aqui uma forma um pouquinho diferente. É o quinto termo. Deixa eu apagar isso aqui, porque tá errado, tá? Tá errado. A ideia tá certa, mas eu me atrapalhei porque o K começa em zero. O termo central é o quinto termo. Isso aí tá certo, não muda nada. O termo central ele é o quinto. Só que o K começa em zero. Se o K começa em zero, o quinto termo é quando o K for 4. Todo mundo de acordo? O primeiro é quando for zero, o segundo é quando for um, o terceiro é quando for 2, quarto quando for 3, quinto quando for 4. Então, o quinto termo é quando o K for 4. Então, o problema aqui era que o K não começa em um, tá? Então, se o K começasse em um, aí beleza. O termo central seria o K igual a 5, mas como o K começa em zero, o quinto termo é quando o K for 4, certo? Então, vamos refazer isso aqui rapidinho, né? Vai ficar o N continua sendo 8, mas agora o K que a gente quer é 4. Aí eu vou ter o A elevado a 8 menos 4, que fica 4, vezes o menos 1 sobre x elevado a 4. Agora vai. Então vai ficar o quê? Binomial de 8 sobre 4 vai dar embaixo lá 4, 3, 2, 1. E em cima 8, 7, 6, 5. 4 vezes 3 dá 12, com aquele 6 cancela, aqui fica 4, 4 cancela com 2 aqui também, ficou 2. 2 vezes 10, 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 7, 70. Deu 70 aqui, certo? 70 vezes o quê? X ao quadrado, a quarta fica x à oitava, 70 x à oitava, menos 1 a quarta agora, aí fica positivo, menos 1 ao número par fica positivo, sobre x à quarta. Aí repete a base, subtrai os expoentes, ficou 70x à quarta. Agora sim, certo? Foi mal aí, só pela confusão, tá? Agora ficou, é claro, tá? O termo central realmente é o quinto, só que o quinto termo, como o K começa em zero, é quando o K for 4. Beleza? Tá? Posso fazer a próxima? Tá bom, vamos lá. Oi, Júlio, pode falar. Não, era só para que tava com os expoentes igual, né? Que é um elevado ao quarto e o outro também elevado a quarto. Uhum. Aí se Isso. perguntar, seria tipo a metade do expoente, né? Que é aquela coisa do metade antes, metade depois, né? Que eu tinha falado. Tá? Entendi. Deixa eu pegar a segunda questão agora aqui. Então, segunda questão é: determine qual é o termo independente de x no desenvolvimento de x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo elevado à décima. Então, o termo independente de x é justamente o quê? Repara que quando a gente fez a questão passada, ficou um x elevado a 8 que veio desse termo daqui. Ficou um x a 8 que veio daqui. E ficou um x a quarta que veio daqui, né? Então, o x elevado a 8 que veio de cima com o x a quarta que veio de baixo simplificaram e ficou só x a quarta, certo? Podia ser que simplificasse mais e ficasse só x ao quadrado no fim das contas, dependendo se o k que eu escolhesse não fosse 4, se fosse outro termo, por exemplo. Também podia acontecer de quando eu fizesse essas operações aqui, ó, o 2, o tipo expoente daqui com o expoente daqui, e o expoente daqui com o expoente daqui, as duas coisas ficassem com o mesmo expoente, só que um em cima e um embaixo. Se ficasse 8 em cima e 8 embaixo, ia simplificar tudo e não ia ter x no final, só ia ter o número que estava aqui na frente.
tá? Então, quando no meu binômio tem um termo que é um x no numerador e tem outro termo que é o x lá no meu denominador, pode ser que em algum dos termos da expansão do binômio, quando eu elevar aos expoentes adequados, os dois fiquem com o mesmo expoente. E aí só que ficou um multiplicando e um dividindo. Aí cancela tudo e no final não depende de x. Eu quero descobrir que termo seria esse, certo? Repara que aqui é a mesma coisa que está acontecendo, né? Tem um termo, que é esse meu primeiro termo, que ele envolve só x no numerador, e o outro envolve x no denominador. Então, quando eu elevar aos expoentes adequados, pode ser que junte tudo e fique em cima e embaixo com o mesmo expoente, de modo que a gente elimine o x desse termo, tá? Então, não dependa de x. E como é que eu descubro que termo é esse? Bem, a gente sabe da fórmula do binômio que o termo geral do binômio de Newton, ele fica assim, né? Ele fica binomial de n sobre k, a elevado a n menos k, b elevado a k. Então, essa parte daqui não envolve x, no nosso caso, né? O x ao quadrado é o a e o 1 sobre x ao cubo é o b. Então, eu tenho que pegar esse pedacinho aqui, ó. Como é que ele iria ficar? X ao quadrado elevado a n menos k, então a 10 menos k, vezes o b, que é 1 sobre x ao cubo, elevado a k, e desenvolver isso aqui. Como é que fica isso? Esse x ao quadrado elevado a 10 menos k, ele dá x elevado a 2 vezes 10 vezes menos 2 vezes k, né? 20 menos 2k. Repete a base e multiplica os expoentes. Já o outro termo aqui vai dar o quê? 1 elevado a k dá 1, tá certo? Sobre quanto? X ao cubo elevado a k. Então fica x elevado a 3k. Beleza. Agora então vai dar o que aqui? X é divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 20 menos 2k menos 3k. Então vai dar 20 menos 2k menos 3k fica menos 5k. 20 menos 5k. Pronto. Então o x que vai ter no fim das minhas contas vai ser isso daqui. Depende de qual k que eu escolher. Se o k for 0, vai dar x a 20. Se o k for 1, vai dar x elevado a 20 menos 5, vai dar x elevado a 15. Se o k for 2, vai dar x elevado a 20 menos 10, vai dar x a décima, e assim por diante. Então, qual é o valor de k que faz com que não tenha x nessa minha expressão? Não vai ter x na minha expressão quando esse expoente aqui for quanto? Pô, zero. Quando for zero, tá certo? Então, o que eu tenho que resolver agora é isso. Eu tenho que resolver a equação 20 menos 5k igual a zero. Ou seja, 5k igual a 20, k igual a 20 sobre 5, que é 4. Então, o termo para o qual não vai ter x dentro dessa expansão vai ser quando k for 4, ou seja, é o quinto termo da expansão, de acordo com o que a gente discutiu na questão passada, certo? Então, que termo vai ser esse? A partir dessa expressão daqui. Vai ser binomial de 10 sobre 4 vezes o a, que é x ao quadrado elevado a 10 menos 4, vezes o b, que é 1 sobre x ao cubo, elevado a k. Só que essa conta aí eu não preciso fazer, né? Por quê? Porque eu já sei que vai dar quanto? X elevado a zero, né? A gente escolheu o k de modo que o expoente do x fosse zero. Então só vai dar isso aqui, só vai dar binomial de 10 sobre 4. E aí agora é só fazer a conta. Vai dar 4, 3, 2, 1. E em cima, 10, 9, 8, 7. Aí, ó, 4 vezes 2 dá 8, cancelou. 3 com 9 ficou 3. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 10, 210. Então a resposta é 210. E aí? Alguma dúvida com essa questão?
Tá para ir para a próxima já, né? Beleza. Determine o coeficiente de x ao cubo no desenvolvimento de x mais 2 elevado a 20 vezes x ao quadrado menos 1 elevado a 5. Essa questão não é exatamente de binômio de Newton, certo? Porque essa expressão que aparece aí não é um binômio de Newton, né? Mas são dois. Aqui é um binômio de Newton, aqui é outro. Então, qual é a ideia? A ideia vai ser a seguinte: de que formas que eu posso formar um termo que envolva x ao cubo quando eu multiplicar essas duas coisas aqui? Tipo, aqui, como é x mais 2 elevado a 20, vai ter um termo que vai ter, tipo, como é que funciona isso aqui, né? O expoente do x começa em 20 e vai diminuindo de 1 em 1 até chegar em zero. O do 2 ao contrário, começa em 0 e vai aumentando de 1 em 1 até chegar em 20. Mas não tem x aqui, só tem x aqui. Então, quando eu for expandindo isso, o que é que vai rolar? Ele vai começar com x a 20, mais alguma coisa x a 19, mais alguma coisa x a 18, mais não sei o que, até chegar em x ao cubo, mais alguma coisa vezes x ao quadrado, alguma coisa vezes x, mais alguma coisa que não envolve x. Beleza. Desses daqui, aí como é que eu vou ter, né? Eu vou ter x ao quadrado elevado a 5. Depois x ao quadrado elevado a 4. X ao quadrado elevado ao cubo, x ao quadrado elevado ao quadrado, x ao quadrado elevado à primeira, x ao quadrado elevado a zero. Aí vê, por exemplo, nesse x ao quadrado elevado a zero, não envolve x. Nesse aqui eu teria um x ao cubo. Quando eu multiplicasse os dois, daria x ao cubo no fim das contas. Não iria dar? Da mesma forma, quando eu pegar aqui, x ao quadrado elevado a 1 vai dar x ao quadrado. Quando eu multiplicar o termo que envolver x ao quadrado nesse termo com o termo que envolver x nesse termo aqui, juntando os dois, vai dar x ao cubo. Então, o que eu tenho que fazer é isso. É ver de todas as formas que eu consigo multiplicar um termo de um binômio desse com um termo do outro binômio, somar os expoentes, dando o expoente que eu quero, que é 3. Beleza? Vai nada, é bem rápida. Vamos ver aqui, ó. Quais são os expoentes que aparecem aqui? Quais são os expoentes de x que aparecem aqui? Lembra, o expoente do x ao quadrado aí, né? O x ao quadrado, ele funciona como o... Está funcionando como se fosse o a, né? Então, o expoente do a, ele começa no máximo possível, que para esse termo aí seria 5, e vai baixando de 1 em 1 até chegar em zero. Então, os expoentes seriam, tipo, eu teria x ao quadrado elevado a 5, que dá x elevado a 10. Teria x ao quadrado elevado a 4, que dá x a 8. Teria x ao quadrado elevado ao cubo, que dá x a sexta. X ao quadrado elevado ao quadrado, que dá x a quarta. X ao quadrado elevado a 1, que dá x ao quadrado. Acabou o espaço. Mas também vou ter mais um aqui, que é o x ao quadrado elevado a zero, que dá 1. Beleza? Que dá 1. Então, eu tenho todos esses expoentes aqui possíveis. E no outro termo, que expoentes possíveis que a gente tem? Bem, como só tem x ali, não tem x ao quadrado, não tem x elevado a nenhum expoente, só é x. Então, eu vou ter todos os expoentes possíveis de 0 a 20. Então, o x ali, né, quais seriam as potências que eu tenho no primeiro binômio? Eu tenho de x elevado a 0 até x elevado a 20. Mas aí vamos ver. Tem como eu multiplicar essa potência aqui por alguma coisa vindo dessa expansão para dar x ao cubo? Não, tem não. Não, né? Teria que ser x elevado a menos 7, mas não tem como pegar um x a menos 7 daqui. Lembra, o x vai no mínimo O de x a máximo é zero. o.
x a 20. O máximo seria o x ao quadrado, né? Que poderia aproveitar. Isso. Também, exatamente. Não vai ter como fazer isso com esse, nem com esse, nem com esse. Com esses dois vai dar. Com esses dois vai dar. Como aqui o expoente do x vai de 0 até 20, tem como juntar com esse aqui e dar expoente 3. Eu teria que juntar com que expoente do outro? Seria expoente 1, não é? Porque multiplica o x, repete a base e somos expoentes. Aí fica 2 mais 1, ficaria 3. E com esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui é 1. Quando eu multiplicar pelo x ao cubo que veio daqui, vai dar x ao cubo no final. O que é que eu estou fazendo na realidade, né? Eu estaria expandindo isso e fazendo a distributividade. Multiplica um de um com um do outro, um de um com o do outro, um de um com o do outro, um de um com o do outro, e soma todo mundo, tá? E soma tudo. Só que eu não quero ter que somar isso, porque vão ser muitos termos. Vão ser muitos termos. Só daqui vão ser 21 termos, só daqui vão ser 6. Então, quando eu multiplicar todos eles, vai dar 21 vezes 6 termos, vezes 126 multiplicações. Não tem necessidade. Por quê? Eu só estou interessado naquelas em que, quando eu multiplico, o expoente dá igual a 3. Então, eu estou limitando e vendo em que casos que isso pode acontecer. Só pode acontecer nesses dois aqui. Então, para acontecer nesses dois, do outro binômio, tem que vir o quê? Daqui não tem como, nem daqui e nem daqui. Então, daqui tem que vir x e daqui tem que vir x ao cubo. Tá certo? Então, vamos fazer uma tabela aqui. Eu tenho x mais 2 elevado a 20 e tenho x mais 2, tenho x ao quadrado menos 1 elevado a 5. Eu posso fazer o quê? Eu posso pegar o x daqui com o x ao quadrado daqui. E posso pegar o x ao cubo daqui com o termo que não envolve x do outro, certo? O 1 que eu estou escrevendo aqui é, na verdade, o x elevado a zero, tá? O x elevado a zero. É o termo que não depende de x, que nem a gente falou na questão passada. Tá bom? Então, vamos pegar aqui. Vamos chamar essa parte aqui de 1, essa parte aqui de 2. Então, vamos ver. No 1, quem é o termo que multiplica o x? Quando é que fica x só? Vamos relembrar como é que fica o binômio, né? No É 1, quando ele P é fica... igual a 19, não? Exatamente. Fica P, né? Ou K, de 0 até 20, certo? Binomial de 20 sobre P, vezes x elevado a 20 menos P, vezes 2 elevado a P. Tá bom? Então, se eu quero que fique x elevado a 1, então o P tem que ser 19 nesse caso, certo? O P tem que ser 19. Se o P for 19, quanto é que vai dar? Então, vai dar x se eu tiver quanto? Binomial de 20 sobre 19, certo? Vezes x vezes 2 elevado a 19. Não se preocupa com qual o valor de 2 elevado a 19, não. Deixa assim, que é uma coisa muito gigante, certo? Dá tipo 1024 vezes 512, é uma coisa muito grande, então não se preocupe para deixar isso mesmo. Mas quanto é que dá binomial de 20 sobre 19? Dá 20, né? Dá 20. Então, isso aqui vai dar 20x vezes 2 elevado a 19. Então, esse termo que veio daqui, ó, é esse, tá? 20x vezes 2 elevado a 19. Se quiser simplificar mais, você escreve o 20 como 2 vezes 10, ou então como 4 vezes 5, e junta esse 4, que é 2 ao quadrado, com o expoente já de 2 a 19 que tem ali. Agora, quando eu quiser que aqui dê 3 o expoente, aí o P tem que ser 17, né? Então, o outro termo seria qual? 20 sobre 17, x ao cubo, 2 elevado a 17. Aí, quanto é que dá binomial de 20 sobre 17? É a mesma coisa, lembra daquela história das combinações, combinações complementares. Quando eu tenho 20 sobre 17, é a mesma coisa que combinação de 20, 3 a 3, né? Se eu tenho 20 objetos e quero escolher 3 deles,
sem importar a ordem, é a mesma coisa que escolher os 17, que eu não vou escolher, 20 vezes 19 sem vezes 18, né? importar a ordem. Aí fica bem, a conta fica, dá o mesmo valor, né? Mas a conta fica muito menor. Então, isso vai dar 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, e em cima 20, 19, 18, 6 com 18 fica 3, tá certo? Aí deu 60 vezes 19, dá 190 vezes 6, que dá 1.200 menos 60, 1.140, né? Posso estar errando aí, tá? Mas já já a gente verifica se é isso mesmo. Então, beleza. Esse termo é qual? É esse daqui. É o termo que envolve x ao cubo nesse segundo, no meu x mais 2 elevado a 20. Agora, quem é o termo que envolve x ao quadrado aqui? Então, no 2, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. No 2 fica o quê? Fica a soma de p igual a 0 até 5, de binomial de 5 sobre p, vezes x ao quadrado elevado a 5 menos p, tá? Então, vamos lá. X ao quadrado elevado a 5 menos p. Vamos deixar assim mesmo. X ao quadrado elevado a 5 menos p. Se eu quero que esse x aí fique sendo só x ao quadrado, então o p tem que ser 4, né? Para que esse expoente daqui de cima, esse 5 menos p, seja 1. E aí fica menos 1 elevado a aquele p. Tá bom? Então, para ficar x ao quadrado, o p tem que ser 4. E aí vai dar binomial de 5 sobre 4, x ao quadrado, menos 1 a quarta. Menos 1 a quarta fica menos 1. Aí agora, para dar x elevado a 0, o p tem que ser quanto? O p tem que ser 0. Desculpa, o p tem que ser 5 para que o 5 menos p fique 0. Tá bom? Então vai ficar 5 sobre 5, x elevado a 0, vezes menos 1 à quinta. Tá certo? Menos 1 à quinta dá menos 1. Binomial de 5 sobre 5 dá 1. Então, isso aqui vai dar menos 1, certo? O binomial deu 1, o menos 1 à quinta deu menos 1, e o x a 0 é menos 1. E no outro, binomial de 5 sobre 4 dá 5, ficou simplesmente 5x ao quadrado. Tá certo? Então, juntando tudo, ó, desses dois daqui, dá o quê? Desses dois dá esse vezes esse. Se eu multiplicar esses dois, vai dar x ao cubo. E aí vai ficar o quê? Vai ficar, deixa eu fazer de preto. Vai ficar 20 vezes 5 dá 100. 100 vezes 2 é 19, x ao cubo. E juntando esses dois, dá quanto? Aí vai ser esse aqui vezes menos 1, tá certo? Vai dar 1.140x ao cubo vezes 2 elevado a 17, vezes menos 1. Então, menos 1.140, 2 a 17, x ao cubo. Aí, qual é a resposta? É juntar essas duas coisas aqui. Tá? Só para confirmar se dá aquele valor mesmo, 60 vezes 19, né? Só para ver se dá isso mesmo. Exatamente, 1.140. Vocês entenderam como é que eu fiz essa questão? Foi tipo dois binômios dentro de um. Pergunta aqui de Thaleson rapidinho. Na segunda unidade, se a prova vai ser sobre binômio e probabilidade. Vai ser isso mesmo, tá? E também lembra que teve uma partezinha de combinatória ainda que ficou para a segunda unidade, né? Aquela coisa sobre combinações completas, tá? Teve uma aula assíncrona que eu coloquei também sobre o princípio da inclusão e exclusão, que a gente também vai revisar isso na aula de revisão, né? A última antes da prova. Talvez a gente tenha 2 aulas de revisão, já que essa prova tem mais assunto, certo? Mas a gente sim começa a probabilidade semana que vem, tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito desse exercício? Não, professor, tranquilo. Beleza, né? Tá bom. Deixa eu ver o próximo.
Essa foi a questão 3, vamos agora para a questão 4. Na internet, professor, quando eu fui responder, ele complica muito, coloca muitas regras. O senhor resumiu mais ainda. Então, porque eu acho que, não sei se foi assim que a questão, que a resolução que tu viu fez, mas a pessoa pode complicar muito se ela tentar expandir esses binômios aí. Não, a resposta está certa, de acordo com o que eu fiz pela internet, né? A internet fez para mim. Só que é muito enorme e muitas regras você se perde todinho. Não, então, é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, se a pessoa tentar expandir isso e tentar expandir isso aqui, vai ficar um monstro. Aí eu acho mais interessante tentar olhar só para os termos que interessam para a gente de fato, que são esses dois aí, né? Quando eu pegar x ao quadrado de um e x do outro, ou quando eu pegar x a zero de um e x ao cubo do outro. Só esses dois casos. Porque senão a gente acaba ficando com muito termo e realmente vai ficar uma coisa muito monstruosa, muito assustadora. Beleza? Colar aqui agora a próxima. Calcule o termo. Eita, ficou ruim aqui. Calcule o termo máximo e o termo mínimo do desenvolvimento de 1 mais 1 meio elevado a 120. Aí vê aqui não tem x, né? Na expressão. Os dois são números. Isso aí dá, tipo, dá 1 mais 1 meio, que é 3 meios, elevado a 120. Mas a questão não está querendo saber isso. Ela está querendo saber qual é o maior termo e qual é o menor termo da expansão. Nesse caso aí, como é uma fração, dá 3,5, né? Dá 3 meios, exatamente. Mas O aí mínimo é quando for zero, não. seria o resultado final, tá? A questão não está querendo saber isso. A questão está querendo saber se eu expando isso como binômio, tipo, se eu faço 1 elevado a 120 vezes o outro elevado a zero, mais um binomial vezes uma coisa elevado a 119, mais o outro elevado a 1, blá, 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 blá. De todos esses termos, qual é o que vai ser o maior e qual é o que vai ser o menor? O que eu estou querendo saber é isso. Certo? Entendi. Então, vê só, montando a expansão do binômio, aqui ela é assim, né? Soma de P igual a zero até 120 de binomial de 120 sobre P vezes 1 elevado a 120 menos P, que essa parte não influencia em nada, vai dar 1, vezes 1 meio elevado a 120. Desculpa, elevado a P. Tá? Então, 120 sobre P vezes 1 meio é elevado a P. Então, os termos do meu binômio vão ser, eu vou de P igual a zero até 120, aí eu vou ter binomial de 120 sobre P, 1 elevado a 120 menos P dá 1, certo? 1 elevado a P dá 1, então fica 1 sobre 2 elevado a P. Vou ficar com essa expressão aqui. Então, eu tenho que ver agora o seguinte, qual é o maior termo entre esses que aparecem aí e qual é o menor. Certo? Pois bem, vê, quando o P for zero, vamos tentar fazer o seguinte aqui, tá? Quando o P for Então, no caso, zero, uma digo? questão como essa é por tentativa mesmo. Não, então, a gente vai tentar fazer por tentativa de início para tentar desenvolver a lógica, tá? Porque, vê, são 121 termos Sim. aqui. Se a gente for fazer um por um, Uhum. não vai dar muito futuro, não. Beleza? Certo. Uhum. Então, realmente, a gente tem que descobrir qual é a lógica. Descobrir qual é o maior termo e qual é o menor. Certo? Então, vê só. Quando a gente pega P igual a zero, P igual a zero, o 2 elevado a zero vai dar 1,
E o binomial de 120 sobre P vai dar 1, né? Também. Binomial de qualquer coisa sobre 0 dá sempre 1. Então, esse termo dá 1. Pronto, maravilha. Então, vamos tentar montar aqui de alguma forma. O que é 120 sobre P? 120 sobre P seria 120 fatorial, que é uma coisa gigantesca, sobre P fatorial vezes 120 menos P fatorial. Tá? E eu ainda tenho aquele 2 elevado a P ali embaixo dividindo. Então, o meu termo geral seria isso. Deixa eu só dar uma pensadinha rápida aqui. Tá, beleza. A gente vai fazer mais ou menos na tora mesmo, tá? O que é que eu quero dizer com isso? É que a gente vai ver qual é a fórmula do termo da posição da posição correspondente ao P, e vamos ver também qual seria a fórmula do termo da posição P mais 1. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse termo aqui de termo da posição P, tá certo? E quem seria o termo da posição P mais 1? Isso aqui seria o meu TP. Quem seria o termo da posição P mais 1? Seria uma posição a mais, né? O termo em que o P está 1 a mais. Seria 120 sobre P mais 1 vezes 1 sobre 2 elevado a P mais 1. Então, isso aqui daria 120 fatorial sobre P mais 1 fatorial vezes 120 menos P menos 1. Daria 119 menos P fatorial, 2 elevado a P mais 1. Isso aqui seria o meu TP mais 1. Certo? Então, tipo, se o P for 0, esse aqui seria o meu primeiro termo, e esse aqui seria o segundo termo. Se o P for 1, esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo termo. Se o P for 2, esse aqui é o segundo termo, e o de baixo é o terceiro termo. E assim sucessivamente. E qual é a ideia? Eu vou ver o que é que tem que acontecer para que um termo seja menor do que o próximo. Então, tipo, por exemplo, se eu vi aqui no meu desenvolvimento que vale isso aqui, ó, sei lá, digamos, que deixa eu escrever aqui no quadro. Então, se por acaso a gente perceber que TP é menor ou igual, sei lá, do que TP mais 1 para P até, digamos, P igual a 10, certo? Então, à medida que eu for aumentando o P, então, o primeiro termo, né, quando
meu P for 0, passar para P igual a 1, o termo aumentou. Quando eu passar para P igual a 2, aumentou de novo. Para P igual a 3, aumentou de novo. Para P igual a 4, aumentou de novo. Isso vai continuar acontecendo até o P ser 10. Quando o P for 10, esse vai ser o último caso em que o termo é menor ou igual do que o termo seguinte. Então, o T10 seria menor ou igual que o T11. Mas daí em diante, um termo é sempre menor do que o termo anterior. Vamos ver se é isso que acontece realmente, tá? É a única salvação da gente aqui. Vamos tentar, então, dividir esse termo aqui por esse de cá. Fazendo assim. TP mais 1 sobre TP daria o quê? Então, ó, eu estou dividindo esse termo aqui, tá? Por isso aqui. Então, eu vou cortar esse 120 fatorial com esse. Deixa eu escrever aqui na realidade, né? Vai dar 120 fatorial, 120 fatorial sobre P mais 1 fatorial, 119 menos P fatorial, 2 elevado a P mais 1. Então, repete a base. Deixa eu só ver se eu fiz certo esse 119 menos P, né? Fica o quê? Fica 120 menos P mais 1. É isso mesmo. Beleza. Vai ser isso mesmo. Pronto. Então fica 120 menos P menos 1. 119 menos P. Pronto. Então eu vou dividir esse termo de baixo pelo termo de cima. Então repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Aí vai dar vezes P fatorial, 120 menos P fatorial, 2 elevado a P, e embaixo 120 fatorial. Então eu vou simplificar o que aqui? Esse simplifico com esse. O que é que mais dá para simplificar? O meu P mais 1 que eu tenho embaixo, fatorial, vai ficar como? E vamos juntar tudo aqui. Eu vou ter P fatorial, 120 menos P fatorial vai ser 120 menos P, vezes 119 menos P fatorial. Então, de acordo com isso, eu diminui 1 aqui, né? A mesma coisa que eu faço quando eu escrevo 8 fatorial é 8 vezes 7 fatorial. O que eu fiz nessa parte aqui é a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Mesma coisa. Certo? Vezes 2 elevado a P sobre P mais 1 fatorial, aí dá P mais 1 vezes P fatorial, 119 menos P fatorial, 2AP mais 1, então vai dar 2AP vezes 2. Aí eu posso cortar mais coisas. Corto P fatorial com P fatorial, corto 119 menos P fatorial com 119 fatorial, 2AP com 2AP. Então, o que restou no final das contas foi somente o que? Sobrou 120 menos P, certo? Dali de cima. E embaixo sobrou o 2, que tem lá no finalzinho, aqui, com aquele P mais 1. Então, sobrou 2P mais 2. Então, vamos tentar montar isso daqui, tá? Se eu quero que um termo seja maior do que o anterior, que eu quero que esse aqui seja maior ou igual do que esse, essa divisão tem que ser maior ou igual a 1. Estão de acordo? Essa divisão tem que ser maior ou igual a 1. Para que, quando eu passar para o outro lado, TP mais 1 seja maior ou igual do que TP. Certo? Esse TP é o quê? É o termo quando o P for aquele valor ali. Ou seja, 120 menos P sobre 2 elevado a P mais 2 ser maior ou igual a 1, vai dar o quê? 120 menos P maior ou igual do que 2P mais 2. Então, jogo 2 para o outro lado, fica 120 menos 2, 118. Maior ou igual do que 2P mais P, fica 3P, certo? Então, esse valor aí não dá exato, né? Não vai dar exato. 118 dividido por 3 não vai dar exato. O que daria exato seria 117. Certo? 117, se fosse 117,
a divisão seria quanto? 117 por 3 daria 39, certo? Então, o maior valor de P, tá certo? Para o qual... Lembra que o P aqui tem que ser o número inteiro, tá? Então, se eu colocasse P como sendo 40, 3 vezes 40 já dá 120, já fica maior. Então, o maior valor possível de P aqui seria 39. O maior valor possível do P seria 39. O que é que isso está querendo dizer? Dizer para a gente que um termo vai ser sempre menor ou igual do que o termo que vai vir depois, até o P ter que valor. Até o P igual a 39, ele é crescente, né? Até o P ser 39 é essa expressão aí, desse termo geral do binômio, vai ser crescente. Tá certo? Então, qual é o maior valor possível? 39. É quando o P for quanto? O maior ele é crescente, então. Não, 39, não, professor. Então, o 39 é o último valor. Sim. É substituir o P igual a 39, vai ficar 81, né? Não, calma. Não é isso, não. Desculpa. Não, relaxa, pode falar. Mas a questão que eu estou querendo saber aqui é o seguinte, ó. 39 é o último valor para o qual essa expressão aqui é verdadeira. Só que o 39 seria para esse termo. Ele ainda é menor ou igual do que esse aqui, ó. O maior seria esse. E esse aqui, o valor seria 40, tá vendo? Porque é um a mais. Estão de acordo? O termo que vai ter o maior valor de todos aí vai ser quando o P for 40. Porque 39 é o que está do lado de cá, ó, que ainda é menor ou Certo, igual porque o senhor colocou do que o próximo. P mais 1, no caso, né? Isso. O maior TP aqui não mais 1. seria o TP, seria o TP mais 1. Aí, quando chegar nele, a partir dele, o seguinte não é maior mais. Beleza? Então, fica crescente. O máximo vai ser quando o meu índice lá for 40 e depois fica decrescente. Então, eu consigo achar quem é o máximo. O máximo vai ser quando o P for igual a, certo, 40. E o mínimo? O mínimo depende. Como fica, tipo, antes do 40 é decrescente e depois do 40 fica decrescente, o menor termo ou vai ser o primeiro ou vai ser o último. Eu tenho que ver qual dos dois que é o menor. Estão de acordo? Uhum. Para finalizar aqui. Provavelmente é o último por conta da potência do 2, né? Isso. Exatamente. Aí, vamos ver. TP menor ou igual que TP mais 1 vale até P igual a 39. Ou seja, a última vez que isso é verdade, a última vez que é verdade é T40, seria T39 menor ou igual do que T40. Daí em diante, a próxima já é o quê? T40 maior do que T41. Então, sobe até o T40 e depois desce. Agora eu tenho que ver qual é o maior, se é esse ou esse. Aí é como vocês falaram, né? Lembra que o termo geral aqui, ele é o quê, né? O TP, voltando para cá, é 120 sobre P, 1 elevado, 1 sobre 2 elevado a P. Beleza? Então, nesse daqui, o P vai ser zero, certo? O P vai ser zero. Então, vai dar 120 sobre zero, que é 1, vezes 1 sobre 2 elevado a zero, que também é 1. Então, aqui dá 1. Aqui vai dar P igual a 120. P igual a 120. Então, vai dar binomial de 120 sobre 120, que é 1, vezes 1 elevado a 2 elevado a 120. Isso aqui é muito menor. O menor é esse aqui. Então, esse é o termo mínimo. É esse.
e o máximo seria o T40. Então, o máximo vai ser binomial de 120 sobre 40, 1 sobre 2 elevado a 40. Não vou botar a resposta, não. Vou só deixar assim, tá? Porque esses números aí vão ser muito grandes, não vale nem a pena a gente tentar calcular eles. Vai dar uma coisa muito, muito absurda. Alguma pergunta, pessoal? Professor, se naquela ideia de colocar P mais 1, eu tivesse excluído a potência de 2 para calcular só a combinação, será que ela funcionava também? Não, porque a potência Não, de né? 2, ela faz um papel importante aqui, né? Ver que justamente é por causa dela que o último termo é o menor. Se eu tivesse excluído a potência de 2, o primeiro termo e o último daria a mesma coisa, Entendi, é verdade. sabe? Então, se tu exclui a potência de 2, seria meio que tu estivesse fazendo como se o A fosse 1 e o B também fosse 1. Tu estaria desprezando o B. E aí, isso, Certo, claro, certo. que isso deveria afetar o resultado, tá? Obrigado. Obrigado. Nada? Vou pegar mais uma. Tem mais duas ainda, tá? Acho que dá para fazer as duas. Vamos ver aqui. Exercício 5. Vocês têm aula de 8h30, não tem? Ou não? Vocês têm aula de 8h30? Enfim, qualquer coisa eu vou fazer essa e eu deixo a última para a gente fazer na aula de exercícios, já que vai ter aula de revisão mesmo ainda, tá? Então, para que valores de n o desenvolvimento do binômio que está aí possui um termo independente de x? Então, é aquela mesma discussão do outro exemplo. Eu vou obter a minha expressão geral dos termos do binômio, vou manipular os expoentes e vou ver o que é que tem que acontecer com esses expoentes em relação ao P, né, lá do binômio, para que o expoente de x fique igual a zero. Então, vamos ver aqui. Vê só, o binômio seria soma de P igual a zero até n, de binomial de n sobre P, vezes 2 elevado a x ao quadrado elevado a n menos P, tá certo? Vezes menos 1 sobre x ao cubo elevado a P. Repare que a questão não pede qual é o termo independente de x. Ela só quer saber quais valores de n que vão fazer com que exista um termo que não dependa de x. Então, tem um monte de coisa aí que está na expressão desse binômio que não é relevante. Isso aqui não é relevante, o 2 daqui não é relevante, nem o menos aqui é relevante, tá? Só interessa para a gente onde envolve o x, certo? Então, nessa parte aqui, eu vou vir com o quê? Nessa parte, eu vou vir com x elevado a 2 elevado a n menos p. E vou ter da outra parte, vindo aqui para baixo, o quê? X elevado ao cubo elevado a p. Isso aqui vai dar o quê, no fim das contas? Deixa eu fazer pro lado de cá. Vai dar x elevado a 2n menos 2p. Espera aí que o gato tá querendo abrir aqui. Vou ter que abrir a porta para ele. Espera aí. O gato fica miando na porta querendo sair, aí você abre a porta e fica olhando para a porta só aberta e aí não sai. Então, fica aqui, ó, a gente tem x ao quadrado elevado a n menos p, aí multiplica os expoentes, fica 2n menos 2 vezes p, por isso que ficou assim. E embaixo fica x elevado a... Eita. X elevado a 3p. Certo? Então, juntando tudo, ó, vai dar o quê? X elevado a quanto? Repete a base e subtrai os expoentes. 2n menos 2p
menos 3p, fica 2n menos 5p. Menos 5. Exatamente. Então, para que não tenha x, isso aqui tem que ser zero. Eita. Isso aqui tem que ser zero. Esse expoente aqui tem que ser zero. Então, eu tenho que ver para que valores de n que isso aqui pode... que isso poderia dar zero, né? Tá certo? Então, 2n menos 5p tem que ser zero, ou seja, n tem que ser 5p sobre 2. Isso não ajuda muito a gente. Fica mais fácil ver assim, ó. Eita, peraí, aqui é zero. Então, o p seria o quê? 5p seria 2 vezes n, n seria... Desculpa, p seria 2n sobre 5. P seria 2n sobre 5. Tá certo? Então, P, que aparece aqui, ele é um número inteiro, né? O P é um número inteiro. Se o P é um número inteiro, essa expressão que tem do outro lado, essa expressão aqui, tem que ser um número inteiro. Isso só vai ser um número inteiro se alguém do numerador cancelar o 5 que está dividindo. O 2 não vai fazer isso. Então, quem é que tem que fazer isso? O N. O N. O N tem que fazer isso. Então, dizer que Tem o que ser um N múltiplo tem de 5. Exatamente. Dizer que o N tem que simplificar o 5 quer dizer que o N tem que ser múltiplo de 5. Tá certo? Aí a resposta basicamente é essa. Os valores de N para os quais essa expansão vai ter algum múltiplo, desculpa, algum termo que não depende de x, vai ser quando o N for múltiplo de 5. Alguma dúvida? Bem, se não tiver dúvida, acho que finalizamos por aqui, tá? Finalizamos por aqui pela aula de hoje. Só uma dúvida. No caso, se no caso o N sendo múltiplo de 5, o N fosse... Bugou aqui. O N fosse 10. O N fosse 10, aí daria 20. O P precisava ser 4, né? N tem que Pra dar ser... zero. N tem que ser múltiplo. Só que não é qualquer múltiplo, né? Porque quando você fala múltiplo, também pode pegar os negativos. Então, para ficar certinho, né? Porque o expoente aqui da gente tem que ser positivo, no máximo Exato. 0. Múltiplo não negativo de 5. Aí vê, se tu escolhe quem é o N, tá certo? Se tu diz quem é o N, escolhe algum múltiplo não negativo de 5 aí. 10, por exemplo, como tu falou. Aí vai dar 20 sobre 5, 4. O que é que seria 4? Seria O P é 4. o P para o qual não vai ter X no termo, que seria o que a gente iria buscar naquela outra questão de antes lá. Nessa daqui. Vê que aqui a gente procurou justamente o P, né? Que aqui eu chamei de K. Mas, enfim, mesma coisa. Certo? Só que agora mudou o foco. Ao invés de eu estar procurando qual é o valor do P que faz com que não tenha X, eu quero saber, do jeito que está aí, o que é que pode ser o N para que exista um termo que não depende de X. Porque, tipo, nem sempre vai existir. Certo? Pode ser que para as escolhas que eu faça para os expoentes que apareçam aqui, aqui e aqui, não tenha nenhuma forma, nenhum dos termos da minha expansão fique sem x, que não tenha como cancelar tudo. Às vezes tem, às vezes não tem. Nesse caso, por exemplo, só dá para acontecer isso se o n for múltiplo de 5. For múltiplo positivo, for múltiplo... for múltiplo positivo, né? Se o n for 0 aqui, também não tem graça. Que aí daria 1. Já daria 1 direto. Certo? Então, só vai ter termo que não depende de x aqui se o n for múltiplo não negativo de 5. Alguma pergunta mais? Não, só isso. Obrigado. Tá bom. Então, eu vou finalizar a gravação, vou mandar os slides. Eu estou devendo
a gravação da semana passada ainda também, né? Mas aí, até amanhã, prometo que eu coloco as duas, tá? Deixa eu finalizar aqui. Uhum.